Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa ou redação aqui com o professor Jordano, por isso coloquei aqui linguagem, porque é um assunto que serve para ambas as disciplinas, tanto língua portuguesa quanto redação. E esse vai ser nosso assunto de hoje, polissemia. Então, ela representa a multiplicidade de significados de uma palavra. Ela vem do grego polis, que significa muitos, enquanto sema refere-se a significado. Então, muitos significados. Portanto, um termo polissêmico é aquele que pode apresentar significados distintos de acordo com o contexto. É necessário analisar a situação em que a palavra se encontra. Isso vem a ser o contexto. Apesar disso, eles têm a mesma etimologia, ou seja, a mesma origem, e se relacionam em termos de ideia. Porém, precisa-se avaliar seu sentido, ou seja, sua coerência, para você poder realmente entender qual o real significado daquela palavra em questão. Vamos observar alguns exemplos para entendermos melhor sobre esse assunto. Vejam primeiro. A letra da música do Chico Buarque é incrível. Segunda frase. A letra daquele aluno é inteligível. Terceira frase. Meu nome começa com a letra D. Então, a palavra em destaque nas três frases, já está destacada aí, né? A palavra letra. A questão é, esta palavra, ela possui o mesmo significado nos três exemplos? Não. Vamos ver o restante da explicação. A palavra letra é um termo polissêmico, visto que abarca significados distintos, dependendo de sua utilização. Assim, na frase 1, a palavra letra possui sentido de música-canção. Olha lá. A música, a letra da música de Chico Buarque é incrível. Então, aí, o que nós percebemos, o que nós utilizamos? O contexto da situação para entendermos o significado da palavra letra. Na segunda frase, ela tem o sentido de caligrafia. Caligrafia, grafia, qualidade da letra, beleza da letra. Veja, a letra daquele aluno é inteligível. A qualidade, a grafia daquele aluno é inteligível, é interessante, é diferente, porém, algo prazeroso de se ver, de se ler. Na terceira, meu nome começa com a letra D. Então, aí nós temos uma letra D que vem a ser a letra do alfabeto. Essa letra está relacionada ao nosso alfabeto, ok? Então, repararam? As três possuem a mesma palavra, porém com empregos diferentes que nós podemos perceber através do contexto, ok? Continuando, vamos agora ver um novo exemplo. A palavra em questão será boca. Veja o primeiro caso. A boca da garrafa de cerveja está com ferrugem. Uma situação. Segunda, o seu João continua mandando bocas para a vizinha do primeiro D. Terceira frase. E que tal se você fechasse a boca? Veja, na oração 1, a boca da garrafa é uma expressão popular, né? Ela tem um sentido de abertura do recipiente, ou seja, por onde o líquido passa, seja para inserir ou seja para extraí-lo quando você ingere, certo? Então, essa é a abertura do recipiente, é o sentido que tem esse boca. Na segunda oração, ela tem o sentido de provocação. O seu João continua mandando bocas para a vizinha, ou seja, ele estava fazendo caretas, ele estava provocando a vizinha do primeiro D. Ou, como propriamente se diz no ditado popular, ele estava batendo boca com a vizinha do primeiro D. É um outro sentido que pode ser visto aqui.
E na terceira, e que tal se você fechasse a boca? Aí, no caso, fechasse a boca pode ser parte do corpo, literalmente fechar a boca, ou seja, eu estou falando isso para uma pessoa que precisa parar de comer muito, é um exemplo. E que tal se você fechasse a boca? Também ela pode ter até um outro sentido que eu não escrevi aqui, né? Dependendo do contexto, como a gente sempre diz. Pode ser o fato de uma pessoa que esteja falando muito e esteja me incomodando. E aí eu digo, e que tal se você fechasse a boca? Então, pode ser tanto uma chamada de atenção, quanto a questão de realmente você fechar a boca, que tem o sentido de você parar de comer. Ou seja, ela está relacionada à alimentação ou à fala, ok? Terceiro caso, terceiro exemplo. Vamos usar agora a palavra base formigueiro. Primeira situação. A praia parecia um formigueiro no sábado. Segunda frase. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos. E na terceira, foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro. Então, no primeiro, nós temos a ideia de formigueiro, está relacionado também à multidão, né? Um conjunto de pessoas. A praia parecia um formigueiro no sábado. Uma grande quantidade de pessoas estavam na praia no sábado. No segundo, esse formigueiro pode ser uma questão de incômodo, uma coceira, né? Então, utiliza-se popularmente, né, o termo formigar. O paciente queixou-se ao médico do formigueiro nas mãos, da coceira, da irritação nas mãos. E no terceiro caso, pode ser o próprio local onde as formigas habitam, né? Literalmente. Foi todo picado logo depois de pisar num formigueiro, ou seja, no local, na residência, na toca das formigas. Todas elas se relacionam com a ideia de que todas as três têm a mesma ideia, por sinal, multidão, né? Ou muita coisa, como é o caso da coceira, muita coceira. Muitas formigas passando dão a sensação de comichão, por exemplo, né? Que seria o segundo caso aqui da oração 2. Vamos ver agora a polissemia em imagem. A gente viu em texto, em frases, né? Em três exemplos. Agora vamos ver em imagens. Olha só esse exemplo. Vendo o pôr do sol. Quando quer pelo pôr do sol? Não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol. Aproveite para ver também. Então, o que eu tenho que observar aqui? Qual é a palavra polissêmica? Vendo, né? Ela que causa confusão na interpretação do interlocutor que está falando com uma criança, dá-se a entender que é um adulto, né? Então, nós temos dois sentidos aí, né? Ambos falando do verbo vender. Ou o verbo ver. A gente não sabe. O fato é que quando eu digo vendo, eu tenho essa dupla interpretação. Então, no primeiro sentido, lá na placa, vendo o pôr do sol, ele está literalmente vendo, ou está olhando, ele está observando. Esse é o sentido do vendo na placa, ok? Só que a pessoa adulta que leu a placa, né, achou que ele estava vendendo um pôr do sol. E aí ele perguntou, quanto quer pelo pôr do sol? Esse quanto quer pelo pôr do sol tem aquele sentido de que pode ser algum tipo de ganho pessoal para esse interlocutor. Por exemplo, ele pode receber algum tipo de tecnologia, como um óculos tridimensional para enxergar melhor o pôr do sol. Eu estou explicando coisas que poderiam passar pela cabeça desse interlocutor, ok? Outra, ele vai me colocar de camarote, ou seja, num lugar especial que eu possa ter acesso a um bonito pôr do sol. Então, quando ele leu a placa vendo o pôr do sol, né, ele ficou tipo curioso, né? Como assim, né? O que será que ele está vendendo realmente, né? Como será esse pôr do sol que ele quer vender?
Foram essas as indagações do interlocutor adulto. E aí nós vamos para o segundo quadrinho, quando o menino responde: não está à venda. Eu estou vendo o pôr do sol, ou seja, eu estou olhando, eu estou aproveitando, estou assistindo o pôr do sol. E ele informa ao interlocutor adulto: aproveite para ver também. Ou seja, não me perturbe. Fique aqui ao meu lado e aprecie o pôr do sol tanto quanto eu. Né? Então essa é a ideia que perpassa aqui nessa imagem, né? Nesse quadrinho, nessa tirinha. Né? Aí nós temos essa nova imagem. Se não me destruir, te darei sombra e oxigênio. Se não me destruir, e aí eu quero que vocês observem essa linha vermelha aqui que eu coloquei na imagem. Se não me destruir, essa mão, entre aspas, que a pessoa está dando, né, do outro lado direito nós temos uma mão humana, né? Então o que seria esse se não me destruir? A natureza, digamos, dialogando com um ser humano, né? Se você não me destruir, te darei sombra e oxigênio, ou seja, eu estou tentando fazer um acordo com você. Então, nós temos aí no círculo azul, né, essa questão da coexistência, né, da interseção, né, da parceria que deveria existir entre homem e natureza, porém, infelizmente, não vemos isso. Agora, vamos aplicar um pouco o conhecimento do que você viu nessa videoaula. Com base no conteúdo que estamos estudando, crie 3 frases com sentidos polissêmicos utilizando a palavra banco. Igual como a gente fez lá no início da videoaula, você vai criar 3 frases, todas empregando a palavra banco, porém, olha a observação. Vale ressaltar que cada frase precisa apresentar a palavra acima, banco, porém, cada uma delas precisa ter um contexto, um sentido diferente uma da outra. Tá? Então, cada uma das 3 frases vai ter que ter a palavra banco, mas com sentido diferente. Ok, galera? Essa é a primeira atividade. E a segunda é com base numa imagem, como a gente viu no final da videoaula, lá a nível de conteúdo. Veja lá. Retire as informações polissêmicas, que pode ser uma palavra, pode ser uma ideia, da imagem abaixo. Batatas do Caribe. Então, o que eu consigo perceber nessa imagem aí? O que eu consigo retirar de informação dela? Que sentidos ela passa? É o que eu vou esperar vocês me responderem e entregarem na próxima aula. Falou, galera. Até a próxima.